Notícias. Você já viu que esse vídeo aqui tá um pouquinho mais curto, mas a gente vai falar de 2 temas importantes para te manter bem informado na sexta-feira, que famosamente não aconteceu praticamente nada, mas tem notícia importante, né? Bem, a gente vai falar sobre Michel Araújo, jogador do Fluminense que voltando pode ter um problema. Será que volta? E vou botar um detalhe aí que pouco se fala, tá? A quem interessa pouco se falar, eu tô falando um detalhe sério sobre essa possível venda de Michel Araújo ou a volta dele. O outro é sobre John Arias, o jogador tá treinando com bola, é com essa notícia que a gente abre aqui agora. John Arias, que ficou fora das últimas partidas, segundo as fotos lá do CT, tiradas ali pelo Marcelo Gonçalves, pelo Maílson Santana, já mostram John Arias trabalhando com bola tranquilamente depois de ter um problema de contusão no tornozelo direito. Outro que também já treina com bola no campo é Felipe Melo. Qual que é a expectativa? Ainda não sabemos, tá? Não dá pra gente ainda ter noção se os dois vão viajar pra São Paulo, se os dois vão jogar, enfim. Fato é, sobre John Arias, é um jogador importantíssimo dentro da lógica de esquema que o Fernando Diniz usou contra a União, né? Se ele quiser manter jogando assim, a função que o William Bigode faz, John Arias também faz. São dois jogadores que entregam muito taticamente ao time, tendo a sua importância, partindo de um ponto de que não vão ficar talhados ali somente a jogar numa posição, sendo futebol solidário, lá dito por Diniz, etc. Mas tecnicamente o William Bigode vem muito mal. E para não depender apenas de um jogador que é John Arias, o ideal seria o William Bigode recuperar o futebol. Porém, John Arias voltando, obviamente, facilita esse processo pro Fluminense. Enfim, vamos ver como que vai funcionar aí nesse período agora. Olha o barulhinho. Sim, porque eu acabei de botar o USB aqui da iluminação. E é isso, esse é o cenário atualmente. O John Arias voltando seria muito importante, mas não dá pra gente dizer que não existe reserva pra ele no elenco. Existe, mas o William Bigode não vem muito bem. Será muito importante ter John Arias, sem dúvida, contra o Palmeiras. Já Felipe Melo é diferente, né? Melo, a gente tá meio que olhando assim e falando, cara, se ele não jogar de zagueiro pela esquerda, que é na posição que o David Braz tá hoje, vai ficar complicado pra achar uma vaga diretamente pra ele. Mas, enfim, alguns treinadores falam, né? Craque joga, não importa a posição. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e você tá assistindo aqui o Raiz Tricolor. Se você quiser, se você puder, deixa o seu like aqui embaixo, isso ajuda o canal, mas o que mais ajuda mesmo é a inscrição. 170 mil, produção? Batemos 170 mil? Não. 169.782. Pô, cara, tá faltando você pra gente chegar a 170 mil. Tamo muito perto dos 170 mil. Dá essa moral aí, beleza? Tamo crescendo sempre. Enfim, mas dependo também de vocês dando essa moral da inscrição aí embaixo. E é um XBet também, que chega junto com a gente aqui. Domingo tem Brasileirão. Estarei lá no Allianz Parque, mas informação além de lá do Allianz Parque, você encontra tudo, você que não vai poder estar no jogo, enfim, é de São Paulo, de repente não vai conseguir ir na partida, tudo sobre o Fluminense tá lá em tempo real, as estatísticas do jogo, as notícias, tudo tá lá no OneFootball. Tem aqui do lado também, ó, o OneFootball, o QR Code, pra você escanear a telinha do seu celular, bota aí a telinha do seu celular assim, ó, e vai escanear na hora e você já vai poder fazer o download do OneFootball. Combinado? Então, beleza. Então, vamos embora. Roda aí a vinheta, porque a gente vai pra outra notícia. Hoje foi diferente, né? A abertura. Vamos pra outra notícia agora. Falar de Fluminense. Bem, a segunda notícia, dessa vez eu inverti a lógica, né? Viram que foi meio diferente. A outra notícia é sobre o grande Michel Dario Araújo, né? Aliás, Michel Darli Araújo Vidjar. Michel Araújo, saiu uma notícia, uma matéria assim, meio de atualização ali no GE. Globo, como eu disse, não aconteceu nada de super novidade no dia de hoje. Aproveitei até para poder refazer algumas coisas aqui do estúdio e tal. Não sei se vocês vão lembrar, mas isso ali é uma iluminação, né? Uma lâmpada. Mas isso aqui tava sem, né? As plaquinhas eu fui colocar, enfim. Devo ter que fazer outras coisas, né? Mas falando em Michel Araújo, saiu uma matéria muito elucidadora ali falando sobre a questão da possível volta dele lá no GE. Globo, Gustavo Garcia, Jamile Bulé e Thiago Lima, falando sobre a possível volta de Michel Araújo. Qual que é o cenário hoje? Fernando Diniz não sentou com a diretoria ainda para discutir contratação de reforços.
Olha o GE dando aí a mesma informação que eu já tinha dado também. Não que eles estejam errados, né? Provavelmente apuraram também, mas é só o ponto de que eu tinha colocado isso no vídeo de ontem. O último vídeo que eu tinha antes do canal, antes desse aqui no canal, que eu bati nessa tecla. Não houve listinha, não houve nada disso de informação de contratação, nada disso até agora. Só que ele tá de olho, houve conversa sobre a volta de Michel Araújo. Meio atacante, 25 anos, tá na sua reta final lá do empréstimo pro Al-Wasl, né, o clube que é treinado por Odair Helman lá nos Emirados Árabes, e ele está nos planos de Fernando Diniz. Só que, Gabriel, ele volta? Volta. Ou não. O clube árabe tem até o dia 22 de maio, exatamente. Sabe que de que dia? Dia 22 de maio? Aniversário de Itaboraí. 22 de maio, tem até o dia 22 de maio, que é sem ser esse domingo agora, o outro. Daqui a 3 semanas, mais ou menos. Pra poder sinalizar ao Fluminense que vai comprar. E por que ele tem esse poder? Porque tem uma opção de compra sinalizada lá no empréstimo de Michel Araújo para o time do Al-Wasl. Uma opção de compra que, se o clube dos Emirados Árabes botar 3 milhões de dólares na mesa, que dá hoje 15 milhões de reais, vamos trabalhar com o valor de 15 milhões de reais, tá? Se ele botar 15 milhões de reais na mesa, o Fluminense é obrigado a vender o jogador. Beleza. Até aí, ok, né? Michel Araújo tá bem lá, 12 gols em 30 jogos, o nível é bem baixo, né? Vale destacar. O Al-Wasl é o 8º, inclusive, do campeonato, o nível não é alto, mas não cabe muito de referência, mas é um bom jogador. Saiu daqui como um bom jogador também. Tá lá emprestado. Se eles fizerem isso, aí não tem o que Fernando Diniz, não tem o que o Fluminense fazer nem nada. Ele vai pra lá por 3 milhões de dólares. Vale lembrar, Michel Araújo foi adquirido, e aí esse é o detalhezinho. Então assim, pra começar, tem como o Fluminense falar de reforço antes do dia 22 de maio. Porque o Fluminense vai contratar um ponta e depois o Michel Araújo volta e é o ponta que o Diniz queria, enfim. E um outro detalhe que vale lembrar, tá? Fluminense, qualquer contratação que ele faça, inclusive o retorno de Michel Araújo, só pode acontecer no dia 18 de julho. Vou repetir, 18 de julho. Porque é quando a janela de transferências no Brasil, de inscrições no Brasil, vai abrir. Ou seja, até o dia 18 de julho, Michel Araújo não pode ser registrado. Ou seja, é bem provável assim, que Michel Araújo não jogue com o Fred. É até interessante esse ponto, né? Por exemplo, o primeiro jogo que Michel Araújo, só pra vocês terem noção, que ele poderia jogar após ser inscrito no Fluminense, seria Goiás e Fluminense 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, Michel Araújo só volta pro segundo turno do Brasileirão mesmo. Se ele voltar, né? Então é importante. E qualquer contratação também será feita só pro segundo turno do Brasileirão, justamente porque só pode ser registrado o jogador no Fluminense no dia 18 de julho. Dito isso, qual que é o outro ponto, então? Tá incerto, a gente ainda não tem notícia se Michel Araújo vai ser comprado mesmo pelo Al-Wasl ou não, mas existe uma narrativazinha aí que tem me incomodado, por parte até do Fluminense mesmo, que é o lucro em cima de Michel Araújo. É fato que o Michel Araújo foi um jogador que foi comprado, vamos botar tudo em reais, na época foi 3 milhões de reais. O Fluminense gastou para comprar Michel Araújo. Se ele vendê-lo agora pro Al-Wasl por 15 milhões de reais, vai dar, além de um valor que já foi pago pelo empréstimo, mas vou até descontar esse valor, 15 milhões de reais, o Fluminense ganha 12 milhões de reais nesse lucro, né? Então, não sabemos, porque essa opção de compra dos direitos econômicos ou é dos direitos federativos apenas? O que eu quero dizer com isso? O Fluminense, você pode ver lá no portal da transparência, tem que falar, pô, o portal da transparência não serve pra nada. Ele serve pra menos coisas que ele deveria servir. Mas ele serve, né? Muitos clubes do Brasil não tem isso que a gente tem. A maioria, na verdade, não tem isso que a gente tem, que é ver até onde vai exatamente cada contrato de jogador. Olha isso daqui, por exemplo, ó. Michel Araújo tá num contrato definitivo com o Fluminense, mas tá emprestado pro Al-Wasl, do Emirados Árabes Unidos. O contrato foi assinado em 2020 e vai até dezembro de 2023. E aqui diz, ó, 50%. O Fluminense é dono de 50% de Michel Araújo. 32,5% é do Racing, né, de onde ele veio lá no Uruguai, e 17,5% é do próprio jogador. O que isso quer dizer? Será que esses 3 milhões de dólares, né, esses 15 milhões de reais, a compra da Al-Wasl, provavelmente, imagino eu, assim, eu imagino que, por um lado, eu imagino que seja só da parte do Fluminense, que o Fluminense não poderia precificar o valor do jogador
dos direitos lá do Racing. Só que como o Fluminense tem os direitos federativos do jogador, ele e quem escolhe se quer vender ou não, por esse valor. Então imagino eu que seja 15 milhões, né, no resultado final, 15 milhões por 100% do jogador. Ou seja, o Fluminense não leva 15 milhões de reais, o Fluminense leva 7 milhões e meio. Imagino eu que funcione desta forma. O Fluminense leva 50% desse valor. E ainda é lucro, tá? 3 milhões que pagou, 7 milhões e meio que receberia, ainda é lucro. Mas é um lucro um pouco menor, né? Essa negociação não seria tão espetacular assim. Fato é, hoje o Fluminense precisa fazer uma venda, seria interessantíssimo fazer essa venda com o Michel Araújo, mas o Fluminense está numa relação de ganha-ganha. Vai ser ótimo se ele não voltar, o Fluminense ganha dinheiro, e vai ser muito bom também se ele voltar e voltar jogando bola. É isso. Até amanhã, no domingo tamo lá no Allianz Parque. Valeu, valeu.